alguém tem a proposta de um partido militar brasileiro. E vocês estão loucos? Todo mundo pensa em o que fazer contra a situação, só pensa assim, partido e voto. Vocês não entendem que antes de ter um partido, ter um voto, você tem que ter 30, 40 anos de trabalho na esfera cultural, você tem que criar uma base sociológica, meu Deus do céu. Quer dizer, que bando de amadores que identificam política com eleição. É um conceito tão infantil de política. A política é o jogo do poder em todas as suas esferas. E só vale a pena você concorrer numa eleição quando você já tem poder. Ei, você aí. Se inscreva no canal e dá um like. Sua contribuição me leva a fazer conteúdos cada vez melhores. Assim que atingirmos a meta, começarei a fazer os vídeos com a minha voz e posteriormente aparecendo. Dá uma conferida na descrição, lá tem sempre coisa boa. Com exclusivo, minha filha, dá trabalho pra fazer. Olha aqui, esta semana chegou aqui um comentário do Ken Blackwell, que foi secretário de Estado do Ohio. Ele diz que pelos resultados da eleição americana é que nós podemos ver a total falta de confiabilidade da grande mídia aqui dos Estados Unidos. Porque, para quem acredita em New York Times, CNN, etc, etc, o Tea Party ainda era apenas, vamos dizer, um grupelho, né? Grupelho de extremistas, racistas, etc, etc. O Ken Blackwell, que é um dos líderes do negócio e é mais preto que o Obama, ele diz, olha, se lendo os jornais, você diria que o Tea Party ia ter 2 votos. Na verdade, o Tea Party foi o grande vencedor das eleições, mostrando que ele expressa a opinião majoritária, maciçamente a opinião majoritária americana. Mas olha, no Brasil, ainda tem gente que não se rende a isto, porque aqui na Folha de São Paulo, no UOL, né, aqui aparece um sujeito chamado, uma moça chamada Andréa, pode ser nome de homem ou de mulher, Andréa Murta, correspondente em Washington. Olha, a função de correspondente em Washington consiste em você ler o New York Times, recortar, traduzir uns pedacinhos, mandar para o Brasil e dormir o resto do dia. Então essa senhora, o senhor, não sei, que o cara não é de ferro. Movimento ultraconservador, quer dizer, quer dizer que é excessivo, ultra é aquilo que é excessivo, que ultrapassa. Né? Então o que você está querendo dizer? Que a maioria do eleitorado americano é ultraconservador, deveria ser banido da política? E ele diz aqui que o Tea Party atrai 600 grupelhos, né? Então aqui, mas é uma reunião de grupelhos. É incrível, incrível, incrível. E dizendo, não, o movimento não tem um objetivo claro, né? Está reclamando, está fazendo de superior. Quer dizer, que coisa mais provinciana, mais idiota, pô. Quer dizer que depois dessa votação vocês ainda não entendem que aquilo é a expressão da opinião majoritária americana. Meu Deus do céu, essa mídia, tanto no Brasil quanto aqui, olha, não é para acreditar em nada, não é para ler essas porcarias. Por que vocês leem a Folha de São Paulo? Por que leem o New York Times? O pior são os jornais brasileiros que reproduzem artigos do New York Times. Cada um pior que o outro. Não tem um que mereça respeito, que mereça atenção. É só besteira mesmo. Besteira quando é mentira, né? Agora, também você vê como é mídia. Saiu aqui no Globo. Espanhóis protestam contra a presença do Papa em Barcelona. Espanhóis protestam, quando você vai ver assim, eram 50 gays. 50 gays, agora são os espanhóis. Existem 50 gays malucos gritando contra o Papa. Né? O Papa foi lá para consagrar a Catedral da Sagrada Família, que é obra do arquiteto Gaudí, que é um dos grandes gênios da arquitetura de todos os tempos. A Catedral é uma maravilha, 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 uma obra de arte assim, de você ficar perplexo. E já está demorando muito para consagrar a catedral. Agora o pior é o seguinte, que os caras dizem que aquilo representa uma época, tempos passados e obscuros. Né? Essa é a Idade Média, mas acontece o seguinte, a Catedral Sagrada Família foi construída no começo do século XX, meu Deus do céu. Que burrico. Quer dizer, nem isso os caras sabem. Ai, que burro. Puta vida, né? Globo Notícias, espanhóis. Você tem que parecer que a nação espanhola, que é um movimento como o Tea Party, todo mundo saindo na rua para protestar contra o Papa. Na verdade, é meia dúzia de gato pingado. Agora, meia dúzia de gato pingado é gay, tem repercussão no mundo inteiro. Se você fizer uma manifestação de 50 pessoas, por exemplo, contra o aborto, a mídia vai ignorar solenemente. Ou então vai gozar da sua cara. Meia dúzia de gato pingado. Agora, se é 50 gay falando contra o Papa, daí vira uma manchete. Espanhóis protestam contra a presença do Papa. Ora, porra, o Globo não serve nem para limpar o cu. Eu tenho vergonha de ter escrito nesse jornal, porra. Escrevi porque simplesmente tinha o dever de dizer certas coisas, e eles me ofereceram de má vontade aquela tribuna. E além disso, eu precisava do dinheiro, ganhava algum dinheiro ali. Depois de ser demitido do Globo, minha situação melhorou muito, se vocês querem saber. Né? Então, você imagina, essa semana, o seu Paulo Rabelo de Castro, que anos atrás me foi apresentado num Fórum da Liberdade como uma das grandes esperanças do pensamento liberal conservador do Brasil. Então, logo Dona Dilma foi eleita, publicou um negócio que é de uma puxação de saco abjeta, nojenta. Ô Paulo Rabelo de Castro, se eu ver você na rua, vou cuspir no seu olho. Né? Não vou bater em você, não. Né? Não vou fazer nada com você, mas uma cuspidinha. Porra, será que você merece uma cuspida? Né? É lá ele. Pouco. Mas
homem puxa o saco e diz assim, não puxa o saco só da Dilma, puxa o do Lula também. Diz que o Lula foi um gigante. O Brasil está maravilhoso. Olha, na mesma semana, o Paulo Rabelo de Castro, na mesma semana saiu o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, no Brasil está em 73º lugar. Se você for ver, a maior universidade brasileira, aquela que é a mais badalada, que é a USP, está em 210º lugar no índice das melhores universidades do mundo, das quais 10 estão nos Estados Unidos. As 10 primeiras estão nos Estados Unidos. Isso é uma conta que não foi feita por americano, foi feita lá em Londres. E os ingleses tiveram a honradez de não botar uma universidade inglesa sequer. As 10 primeiras são americanas. E vai baixando lá embaixo, depois de universidades da Zâmbia, da Serra Leoa, etc., vem a magnífica USP. Os nossos alunos continuam tirando os últimos lugares nos testes internacionais. Sempre. Né? Em matéria de liberdade econômica, você procura o índice de liberdade econômica da Heritage Foundation, você vai ver que o Brasil também está lá embaixo. Então, qual é a grande obra do Lula? E, ademais, continua 50 mil homicídios por ano. Então, é o país mais burro, mais assassino, com baixo desenvolvimento humano, sem uma universidade que presta, a educação totalmente destruída, a alta cultura desaparecida. Isso é a obra do Lula. E brasileiro sendo assassinado a granel na rua, tá certo? Enquanto o pessoal fica preocupado com 195 gays. Né? Os outros 49 mil e tantos brasileiros não interessa. Eu não vejo um debate sobre isso. Né? Eu vejo os caras falando abstratamente em segurança. Eu digo, mas peraí, ninguém está dizendo que está havendo uma matança aqui. Isso aí corresponde a 2 guerras do Iraque por ano. Não tem nada que se compare a isso no mundo. Não tem, e é uma coisa contínua, é todo ano a mesma coisa. Quer dizer, a matança de brasileiro, o genocídio de brasileiro já virou uma coisa normal. Você não vê um debate, você não vê uma preocupação séria durante as campanhas eleitorais. Você não vê ninguém protestando contra isso. Tá certo? Embora a gente saiba que muitos desses homicídios estão ligados ao narcotráfico, e o narcotráfico no Brasil já é dominado pela Farc, enquanto o governo fica de namorico com a Farc. Eu digo, o governo não age contra essa matança precisamente por causa disso, porque tem rabo preso com as Farc. Também não vê ninguém discutindo isso aí. Então, isso quer dizer o seguinte, que o mero sentimento humano de piedade, de amor ao próximo, desapareceu do Brasil. O Brasil só pensa em dinheiro. E o seu Paulo Rabelo de Castro e outros, o método de ciência política deles para analisar a situação é o seguinte: eles leem as cotações da Bolsa de Valores, ver se eles estão ganhando dinheiro. Se eles estão ganhando dinheiro, eles dizem que está tudo uma maravilha e que o presidente é um gigante. O resto pode matar brasileiro, pode destruir a alta cultura, pode destruir a educação primária e secundária, tá certo? Pode nosso índice de desenvolvimento humano empurrá-lo. Ele acha que tudo é maravilhoso. Quer dizer, como é possível a pessoa que só olha a coisa daquele ângulo, não é econômico, financeiro, estrito, e julga as coisas? Paulo Rabelo de Castro, você como analista político, você é um merda. Você é um primário, você é um amador, você não sabe nada. O que você sabe é só ver se você e seus amigos estão ganhando dinheiro e daí dizer que está tudo maravilhoso. Como é que se pode julgar uma administração só por resultado financeiro? Meu Deus do céu, isso é de uma mesquinharia, de uma estupidez. Quer dizer, o país não consiste de pessoas. O país consiste de uma conta bancária. E mesmo numa empresa, meu filho, você julga uma empresa, vamos falar, você tem uma empresa, certamente você tem uma. Você julga a sua empresa só pelo lucro dela? E o bem-estar dos funcionários, as relações humanas, a honradez da sua empresa, o ambiente de segurança da sua empresa, nada disso conta, nada disso tem importância. Então você, para julgar um país inteiro, você pega, faz suas miseráveis continhas e chama de gigante o homem que simplesmente, cujo único mérito foi o de não ter bloqueado a política econômica dos seus antecessores. Porque o mérito da recuperação econômica brasileira é inteiramente de 2 pessoas: Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. E depois a equipe que veio, continua com o Pedro Malan e outros. Tá certo? Foram esses caras que fizeram. O Lula simplesmente, vamos dizer, é louco, mas não rasga dinheiro, deixou os caras continuar trabalhando. Por que ele deixou os caras continuar trabalhando? Porque ele tinha outras urgências. A grande urgência era criar o que ele chamou Partido-Estado, quer dizer, engolir o Estado, fazer do Estado um órgão do PT, inclusive para ser usado em propaganda eleitoral. Agora, o artigo do Paulo Rabelo ainda sai no Instituto Milênio, que foi feito para defender as ideias liberais e conservadoras. Quer dizer, enquanto o Instituto estava puxando o saco do Obama, vamos dizer, é errado, é nojento, mas pode dizer, bom, o Obama está no exterior, não é muito importante e tal, mas passar a puxar o saco de Dilma e Lula, ora, vocês foram criados exatamente para isto. Vocês são uma oposição fingida, vocês estão tudo vendidos, vocês estão essa banda de puxa-saco. É uma coisa realmente nojenta, sabe? Não sei porque a gente tem paciência até de falar dessas pessoas. E essa turma toda lá que está patrocinando um instituto para o Lula, um instituto de debates. Um homem que diz que não leu um livro. O pessoal fala besteira, você abre a boca do cara, só sai merda, porra. Vocês não têm vergonha não de se rebaixar a esse ponto? Ademais, é uma personalidade mesquinha, feita só de vaidade, um jeito oco. Oco, e mais ainda, é de uma vaidade psicótica. O homem se compara a Jesus Cristo. Com superioridade, ele diz que ele sofreu mais do que Jesus Cristo.
Sofreu por quê? Porque 2 ou 3 pessoas não gostaram da administração dele. Ai, que sofrimento, que coisa horrorosa. Né? Isso é uma miséria mental, né? De tudo que a pessoa sabe é, vamos dizer, a sua situação financeira imediata. Nem a do vizinho ela sabe. Mas o pior não é que uma senhora na feira fale isso. O pior é quando você vê um economista, um homem que tem responsabilidade como Paulo Rabelo de Castro, raciocinando da mesma maneira. Só o que interessa é o dinheirinho. Então, aqui pessoas analfabetas pensem assim, tá certo. A doninha de casa, que nunca leu um livro na vida, nunca leu nem de Patinhas, pode pensar assim. Mas como é que um Paulo Rabelo de Castro, turma do Instituto Milênio, pode pensar assim? Como é que se pode julgar o Estado de um país só pelas finanças, meu Deus do céu? Você vê que, olha, a degradação moral e intelectual do Brasil é uma coisa que não tem precedente no mundo. Você pega, outro dia deram lá o prêmio Jabuti, deram para quê? Para Chico Buarque de Holanda e Maria Rita Kel. O que é isso? Como é que você vai comparar Chico Buarque e Maria Rita Kel com os escritores que o Brasil tinha nos anos 50 e 60? Que você tinha ali vivos ao mesmo tempo, você tinha Manuel Bandeira, Marques Rebelo, Herberto Salles, Graciliano Ramos, Gilberto Freire, Otto Maria Carpo. Era um negócio maravilhoso. Otávio de Faria, estavam todos vivos e trabalhando ao mesmo tempo. Agora não tem um, meu filho, não tem um. Quer dizer, a literatura brasileira acabou, a alta cultura acabou no Brasil. Isso nunca aconteceu em país nenhum do mundo, nem mesmo na Alemanha nazista. Durante o nazismo a cultura baixou esse ponto, nem mesmo ali. Agora, no Brasil, as pessoas destruíram a alta cultura porque elas têm inveja. É aquele sujeito analfabeto incapaz, que ele odeia quem tem conhecimento, odeia quem tem capacidade. E quem é assim? O próprio Lula é assim, Dona Dilma também é assim, que é outra analfabeta. Claro, há uma certa decadência cultural mundial, mas como o Brasil, não tem nada que se compare. Nada. Porque no Brasil acabou 100%. Você não vê um sinal de vida intelectual nesse país. Nada. No máximo você tem alguma atividade escolar. Quando se diz que uma universidade é boa, significa o seguinte: vida intelectual não tem nenhum interesse em conhecimento, tem apenas a rotina. Os caras continuam, né, batendo ponto e ensinando dando as mesmas aulinhas do ano passado. Isso é o que você pode encontrar na USP, por exemplo. Agora, criatividade intelectual, interesse, pesquisa da verdade, tem nada. Agora, eu sei que quem está aí dentro não consegue medir a diferença. Aliás, o brasileiro nem quando ele viaja ele enxerga a diferença. Né? O brasileiro vai para Paris, né? E não vê muita diferença entre Paris e Ferraz e Vasconcelos, tá entendendo? E volta falando mal. E esses brasileiros vagabundo que tá aqui como imigrante ilegal, os caras chegam aqui com a mão adentro ou atrás, chegam esfomeado, ferrado, tá entendendo? Chegam D4. Um ano depois tem uma casa, 3 carros, um bom emprego, aposentadoria, tudo, e falam mal. E o que é isso, porra? É uma gente de sentimento baixo, tá entendendo? Olha, eu sei que eu só não tenho vergonha de ser brasileiro porque eu não tenho culpa. Né? Não tenho culpa de ser brasileiro, você também não. Olha só, gente, presta atenção nesse depoimento. Olha o que tá falando. Só no estado do Espírito Santo estão matando mais gente do que na guerra do Iraque. E você não vê um debate nacional, você não vê ninguém denunciando a parceria do governo com as Farc, que está documentada. Simplesmente a realidade se tornou proibida no Brasil. Só pode falar de fantasia, como por exemplo, né, o gigantismo moral do seu Lula, as virtudes intelectuais da Dona Dilma e assim por diante. Só pode falar do que não existe. Brasileira, mais ou menos, matam 2 vezes mais que o Iraque. Olha só. Assim, é uma coisa de cair o queixo, meu Deus do céu. É uma coisa aterradora, isso já virou um genocídio. Mas ninguém está preocupado com isso. Né? O que é uma grande gestão? Aumentou as nossas reservas de capital. Olha que coisa maravilhosa. É que assim, é um raciocínio tão dinheirista, tão baixo. Veja que no tempo da ditadura militar, quando o governo se gabava do crescimento econômico, a esquerda inteira respondia: mas e o desenvolvimento humano? E a cultura? E o bem-estar das pessoas? Todos eles, agora mudou. Agora estão eles no governo. E eles usam em seu favor o mesmo argumento que a ditadura militar usava, que é o crescimento econômico, que é 1/3 do que era no tempo da ditadura. No tempo da ditadura o Brasil chegou a crescer 15% ao ano, agora cresce 4,6%, né? E saem seus milhares de Paulos Rabelos, que são produzidos a granel, tá certo? Pelas universidades brasileiras, tudo soltando foguete, estourando rojão para celebrar a grande glória dos 4,5%. Né? Mas a imprensa no Brasil existe apenas para encobrir. Então eu digo para vocês, não leiam jornais brasileiros, os grandes jornais. Né? Vão para a internet, busquem diretamente da fonte, tá certo? Reforce as pessoas que estão tentando investigar e descobrir as coisas por sua conta própria. Né? Empresário no Brasil é tudo picareta, meu Deus do céu. Cara sério que faz um produto porque confia no produto. Olha, eu já trabalhei em revista de administração de empresas, conheço milhares de empresários. Você achar um cara sério no meio disso é muito difícil. Quer dizer, mas é a formação moral inteira do brasileiro que está errada desde a infância, desde a educação doméstica. As pessoas gostam de fazer sacanagem, gostam de enganar o próximo, tem uma satisfação, tem um prazer, elas se sentem superiores quando enganaram o outro, porra.
E acham que você ser honesto é você ser ingênuo, é ser bobo. Parece que é só no Brasil que parece isso. Não é assim. O produto chinês é muito pior. Né? Mas acontece na China. Os coitados trabalhadores ganham $30 por mês para trabalhar 10 horas por dia, 10, 12 horas por dia. Então faz aquela merda que é para quebrar na semana seguinte. Olha, eu outro dia comprei um sapato chinês. O sapato custava $8. Falei, pô, $8 tem que comprar. Usei aquilo 2 dias, me deu um chulé que o quarteirão inteiro fugia da minha pessoa. Você tá entendendo? Ficavam com nojo de mim, porra, por causa do sapato chinês. É claro que joguei fora. Nunca mais comprei um sapato chinês. Agora, a indústria chinesa é tudo do governo, e a indústria é feita para explorar o trabalhador e explorar o consumidor, cuspir nas caras dos dois e ainda rir deles. E o Brasil está seguindo os passos da China. Aqui, índice de desenvolvimento humano do Brasil está abaixo da América Latina e inferior do Peru. Puta vida, olha. Olha, acima do Brasil, Trinidad e Tobago está melhor que o Brasil, Uruguai está melhor que o Brasil, México está melhor que o Brasil, Costa Rica está melhor que o Brasil, Peru está melhor que o Brasil. Sai para lá embaixo. Olha, logo em seguida o Brasil vem a Venezuela. A Venezuela está um pouquinho pior. Putz, merda. Agora, a Ingrid Betancourt, pelo menos, finalmente disse alguma coisa que presta. Disse, olha, o Brasil não pode continuar negando que as Farc são uma organização terrorista. Olha, se vocês querem a prova da parceria PT-Farc, é isso aí, quer dizer, continuamente o governo oficialmente negando que aquilo seja uma organização terrorista que já matou mais de 30 mil pessoas, mantém 7 mil pessoas em cativeiro, porra, gente que não fez nada. Não fez nada de mal, estão lá em cativeiro, cárcere privado. Como é que você vai recusar a denominação terrorista para uma coisa dessa? Então tá certo, hein, Betancourt, claro que tem que mudar. Mas não vai mudar, não. Então, peraí, alguém tem a proposta de um partido militar brasileiro. E vocês estão loucos? Todo mundo pensa em o que fazer contra essa situação, só pensa assim, partido e voto. Vocês não entendem que antes de ter um partido e ter um voto, você tem que ter 30, 40 anos de trabalho na esfera cultural, você tem que criar uma base sociológica, meu Deus do céu. Quer dizer, que bando de amadores que identificam política com eleição. É um conceito tão infantil de política. A política é o jogo do poder em todas as suas esferas. E só vale a pena você concorrer numa eleição quando você já tem poder. O PT sabe disso e é por isso mesmo que ele está no poder agora, que ele está no governo agora.